E salve, salve galera, Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu confesso que tava um pouco com medo de não ter nada pra falar essa semana. É tanto que sim, vai sair um Stories, que já faz algum tempinho que eu não posto, sobre os dois episódios, os dois primeiros episódios da segunda metade da temporada de Invencível. Eu não acho que seja o suficiente pra eu trazer uma crítica completa, Assim que acabar eu devo falar de tudo, fazer um apanhadão da primeira parte e segunda parte, muito mais focado na segunda porque a primeira eu não lembro direito, pra você ver como é problemática essa coisa de ficar saindo aos poucos, Eu também devo trazer agora essa semana, não essa semana, na próxima, porque eu vou assistir essa semana Godzilla e Kong Novo Império, e na próxima eu devo trazer aí, daqui a umas 2 semanas mais ou menos eu acho, a crítica da segunda temporada de Halo, que eu achei a série, como vocês viram no meu vídeo que eu comentei a respeito, mais ou menos, mas fiquei curioso pra saber o que eles iam fazer. Pessoal, já tô me ajeitando aqui no sofá pra poder comentar sobre esse, que vocês devem saber qual que é o filme. Confesso que tô com um pouquinho de calor apesar do tempo, graças a Deus, ter melhorado. Mas vamos lá, vamos falar aqui de Super Mario Bros. O filme. Infelizmente, como acontece com uma indesejada frequência, eu acabei perdendo o timing de ver esse filme quando saiu nos cinemas. Beleza que vai fazer aí 1 ano desde o lançamento, mas antes tarde do que nunca, Eu tô aqui pra falar dessa adaptação de sucesso dos games. Eu admito que por ser 100% animação, falar desse filme quebra um pouco a maneira tradicional com a qual eu tô acostumado a escrever minhas críticas, Mas vamos lá. Para começar do CGI, vamos ver, isso não facilita a vida pra gente falar de atuação, Já que, sei lá, vou ter que passar rapidamente sobre, no caso, a dublagem brasileira. Afinal, que me desculpem aqueles que preferem tudo no idioma original, mas o meu cérebro ele tem algum tipo de bloqueio que impede de processar animações e desenhos em geral, mas não só isso, Comédias também estão inclusas no idioma de origem, não consigo pegar, não processa, não vai. Aqui, durante a sua 1 hora e 35 de duração, eu não vi nada digno de muita nota, seja elogiosa ou repreensiva para a dublagem brasileira. Ela tá, como sempre, fazendo um ótimo trabalho, inclusive dando um sotaque italiano ao Mario que o original não tem, aparentemente por ser ofensivo. Só que assim, eu não sou italiano, mas que me dê licença aqueles que se ofendem. Eu adorei, achei super fofo o sotaque dele. Passando pra animação, também não tem muita coisa digna de nota aqui. A animação tá bem feita, o que é pra ser o mínimo, E talvez o que esteja mais digno de menção seja a fotografia do filme. Digo, essa é uma animação visualmente bem rica e bem bonita, sabe? Tem coloridos, há inúmeras referências visuais aos games, mas eu vou entrar isso um pouquinho só, Porque também não tem muito o que falar, já que eu não jogo tanto assim os games, lá quando eu for comentar no roteiro mais pra frente. Mas, como eu disse, os cenários eles possuem não só uma riqueza de detalhes, no pouco tempo de tela que cada um possui, como também isso acaba ajudando para aumentar a identidade particular de cada um deles, Passando pro roteiro, eu confesso que dentre todos os elementos desse filme, tem um que me incomoda um pouco. Mas eu vou falar isso daqui a pouco, vamos antes às partes boas, O roteiro ele é uma excelente adaptação, não de um game em particular, mas do mundo do Mario em geral. Ele segue uma estrutura que há algum tempo eu tenho falado que é bastante acertada em alguns filmes, que é construir a sua progressão narrativa com algo que se assemelha bastante às fases de videogame, sabe? Se você assiste aos meus vídeos com bastante atenção, o que eu acho bem difícil, você vai notar que esse elemento ele não foi incluído no penúltimo vídeo, o No Sofá com o LP Games como Cinema. Eu não cheguei a mencionar. Mas eu vou explicar aqui rapidamente. Alguns filmes, como os da franquia John Wick, eles possuem uma narrativa que ela evolui o grau de obstáculos ao protagonista como um jogo, sabe? Inclusive, o protagonista ele tem que enfrentar mini-chefes, digamos assim,
ao longo de fases, entre aspas de novo, que nada mais são que cenários variados até chegar ao desafio ou o boss, o chefe final. Pois bem, em Mario a gente tem essa mesma lógica de fases, ainda mais como nos games, mais próxima, até porque é uma adaptação direta, né? Simplesmente porque cada lugar diferente que ele passa é nitidamente feito com base em algo específico dos jogos. Isso serve não só como auxílio narrativo, mas também como uma forma de respeitar os fãs da franquia e imergir ainda mais os espectadores. O roteiro, eu senti que em momento algum ele tenta ser mais do que é. Ele tem uma limitação, tá? E se conforma muito com isso, o que pra mim é uma coisa boa e que vale a gente destacar. Sobre as referências, todas elas são muito bem utilizadas ao longo da narrativa. Eu vi algumas, apesar de não ser um grande jogador de Mario, mas como é uma coisa muito grande, muito tradicional, né? Como o Mario é tradicionalíssimo, é fácil pra qualquer um, mesmo quem não joga, reconhecer certas referências, né, aos jogos. Não tem como. Eu achei todas muito bem utilizadas, né? E isso sejam as próprias fases, que não só integram um elemento narrativo, não só fazem parte da história em si, cada uma das fases, como eu pontuei, que o jogo possui, como também ele serve para puxar a memória afetiva de quem conhece bem os jogos. Então é um trabalho casado muito bem feito. Só que também a gente tem construção de certos elementos que são muito mais ativos, né, digamos assim, como o MacGuffin involuntário da estrela. E eu digo involuntário porque, ainda que seja estabelecido no começo do filme que ela tem uma certa importância, ela nem faz muita diferença na trama em si, né? Os protagonistas não estão perseguindo esse MacGuffin, mas ele tem sim um peso no final, ele é decisivo na resolução. E os itens, claro que dão poder ao Mario, que também fazem parte aqui, e que servem não só como referência aos jogos, mas também dão sentido para a história. Mas aí você me pergunta, então qual que é o problema, LP? Bom, de começo, a simplicidade do roteiro ela se torna um problema justamente porque ele não se preocupa em aprofundar qualquer coisa do que a gente está vendo em tela. Tudo pra mim acontece muito rápido. Os elementos parecem ser todos cuspidos de forma que a gente só tem que lidar com tudo sem muita pretensão. Então, desde os problemas apresentados às resoluções, todas vão acontecendo assim de maneira muito rápida. Sem um trabalho ali mais detalhado, digamos assim. A história também que esse filme quer contar, ela não consegue em momento algum justificar pra gente o porquê dos protagonistas estarem envolvidos, e eu culpo isso à simplicidade excessiva do roteiro. Vejam, a gente tem uma princesa bem resolvida, um exército de gorilas que é virtualmente poderoso, um vilão que aparentemente não visa um mal maior, e nem o Mario nem o Luigi possuem algo que os destaque de qualquer um. Então a Peach, né, a princesa, ela poderia resolver tudo por conta tranquilamente. Se eles não tivessem caído por acidente, a história poderia ter se desenrolado sem eles. E mesmo a queda por acidente, ela acontece de uma maneira muito estranha. De novo aquela coisa do, cara, só aceita que eles estão aqui nesse mundo diferente e boa. Na minha concepção, tá, a gente cai naquele problema do filme não conseguir fazer com que a gente crie simpatia pelos protagonistas. Mas isso acaba se resolvendo meio que sozinho, porque a gente tem sim um amor pela franquia. A maioria das pessoas, tipo, tem muita gente que é muito fã e nem vai ligar, né, pro fato de que o filme peca nessa parte narrativa. E isso é tão verdade, gente, que a bilheteria bateu 1 bilhão, né? É o 5º filme de maior bilheteria aí da história do cinema, das animações. Assim, honestamente, pra mim, Mario não chega nem perto da complexidade e qualidade de seus predecessores, que é o Sonic 1 e 2 e Pokémon Detetive Pikachu. Mas ele consegue manter a qualidade de adaptações dos games que essa última leva trouxe ao cinema. Eu vou desconsiderar outras mídias porque teve uma quebra aí com aquela série do Resident Evil, mas a gente finge que não aconteceu. Então assim, no geral, pra finalizar aqui a crítica, foi muito divertido acompanhar a história do filme, embora eu ache que alguns detalhes acabem prejudicando um pouco. Mas,
como pode ser um filme que os pais nostálgicos vão levar os filhos, isso vai passar, e passou, né, no fim das contas, desapercebido para a grande maioria. Ninguém se importa muito, dá pra você acompanhar, se divertir e encher os olhos pelos easter eggs que o filme possui. Então assim, eu sei que esse filme tá lá na Amazon, e se você tiver a possibilidade, eu acho que pra assistir com as crianças vale muito a pena. E claro, se você for um saudosista e amante fanboy da Nintendo, também vale. E no mais, pessoal, é isso. Falou e até a próxima.